o poder do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. Não se negará merecimento à colônia penal que reúne os doentes de espírito, como não se recusa apreço ao hospital que congrega os doentes do corpo. Mas assim como na instituição de saúde, somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às instruções da medicina. Nos estabelecimentos de regeneração, apenas o trabalho do amor garante a recuperação da lei que traça disposições para o equilíbrio social. Muitos falarão de esforço corretivo perante os erros do mundo. Não lhes desconsiderarás as razões quando justas, todavia, precedendo quaisquer medidas de coerção, referir-te-ás ao amor que restaura. Muitos apontarão os perigos resultantes das deficiências do próximo. Não lhes desrespeitarás a argumentação como sincera, mas antes de tudo providenciarás a obtenção do remédio que as reduza. Assim deve ser de vez que, por enquanto, na terra, para legiões de acusadores diante das vítimas do mal, existem raros advogados para o socorro do bem. Ama sempre. E quando estiveres a ponto de descrer o poder do amor, lembra-te do Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei, que ele não poderia invalidar os arestos da justiça para o reajustamento dos pecados. Compreendia que as criaturas hipnotizadas pelo vício não lhe daria atenção, que deveria contar com a hostilidade daqueles mesmos a quem se propunha beneficiar. Permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da obra. Entretanto, consubstanciando em si mesmo o infinito amor que Deus consagra à humanidade, veio ao mundo mesmo assim. Emmanuel, do livro Bênção de Paz. Vamos deixar a palavra para a Terezinha, tá? Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado. Esta mensagem que fala ante o poder do amor resume todas as palestras, todas as exposições que podem ser feitas. Mas nós apenas desdobramos em outros assuntos para conseguirmos entender o amor. Mas essa mensagem já resume tudo. Se amamos, agimos bem. Se amamos, procuramos ser solidários. Se amamos, não expomos as pessoas a riscos e sofrimentos. Mas ainda precisamos de tanta literatura para entendermos o que Jesus veio nos trazer e reforçar há mais de 2 minutos. E estamos numa casa espírita no mês de outubro. É importante que nos lembremos deste espírito valoroso que voltou à Terra no dia 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denis Arrivai, que futuramente seria o nosso Allan Kardec. Um espírito já preparado por longas lutas, diversas encarnações, onde exercitou a fidelidade, a busca do conhecimento, a busca do porquê dos sofrimentos, das desigualdades, culminando nessa sua encarnação iniciada em 1804. E esse mês de outubro também nos traz
dia 9 de outubro de 1861, onde aconteceu o ato de fé de Barcelona, alguns livros espíritas importados pela La Chatre e que foram queimados. O bispo de Barcelona achou por bem queimar aquelas obras que ele considerava perniciosas à sua igreja. E neste ano de 2012 também comemoramos 600 anos do nascimento de Joana d'Arc. E outra coisa muito importante, outro fato muito importante, os 150 anos da viagem espírita de Kardec, a viagem de 1862, mostrando para nós nessa viagem, que está na coleção da Revista Espírita e que depois o Clarim fez uma edição e agora a FEB também, mostrando a necessidade de ir aos diversos grupos, em primeiro lugar, para se estabelecer uma ligação. Fato que o Centro Espírita Bom Jesus faz com muita dedicação, levar orientação aos demais centros que estavam se formando na época de Kardec, o Espiritismo nascente, esclarecer sobre o que era realmente o Espiritismo, desmascarar aquilo que não era. Ele vendo centros que não estavam de acordo, ele também fazia anotações sobre isso. Então devemos procurar seguir o que Kardec nos ensinava: bom senso, observação, ponderação, razão e muito amor. Kardec jamais evitava agressões pessoais. Ele refutava ataques injustos à doutrina. Ele esclarecia o que era a doutrina, mas ataques pessoais não significavam nada para ele. Então hoje, dentro desse princípio do amor que nos norteia e que nós ainda não conseguimos entender, temos esse título, né, que a Lúcia nos deu, que é, falei, bem composto, influência dos meios de comunicação na família. Nós podemos pensar no que o amor tem com isso, mas nós vamos. Em primeiro lugar, eu pensei o seguinte: eu fiquei muito tempo pensando e eu resolvi vir do início. Primeiro, quem somos nós? Espíritos criados, todos simples e ignorantes, caminhando para a perfeição. Absolutamente todos nós estamos aqui em progresso. Seja qual for a situação que estejamos no momento, fomos criados iguais, ou seja, não teve preferência, e o nosso progresso também não é fruto da preferência do Pai. É fruto do nosso trabalho, das nossas conquistas. Então, espíritos que poderiam simplesmente habitar o mundo espiritual, porque os espíritos nos dizem que a verdadeira vida se passa no mundo espiritual, que este mundo físico poderia não existir. Então Kardec perguntou: para que então os espíritos encarnam? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Se a verdadeira vida no mundo espiritual. E os espíritos deram uma longa resposta. Primeiro, progredir. E na encarnação, passamos por provas ou expiações, sofrendo essas dificuldades da vida que todos conhecemos. Cada um de nós tem a sua luta. Então todos passamos por algum tipo de luta, algum tipo de sacrifício que objetivam o nosso progresso. Mas os espíritos dizem mais: precisamos de encarnar para que cada um de nós indistintamente cumpra a parte que nos toca na obra da criação. Qual é a nossa parte? Estamos aqui aprendendo.
Estamos colocados no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Só que essa compreensão de que ter algum objetivo na nossa vida é que nos ajuda a caminharmos melhor e mais. Mas, muito bem, Kardec quis saber por que precisamos encarnar. Mas depois de encarnarmos, não poderíamos fazer isso uma vez só? Já fizemos essa caminhada, acabou. Por que precisamos reencarnar? E repetidas vezes, e muitas vezes. É uma pergunta que é fácil para nós. Algum de nós aqui presente considera que nesta existência já atingiu o grau de perfeição desejável? Eu acredito que a maioria não. Nós compreendemos que ainda lutamos com muitas fraquezas, muitas dificuldades. E às vezes chegamos ao fim da vida conscientes de que não fizemos nem o possível. E aí pedimos a Deus uma nova oportunidade. E Deus, que é o Pai de amor, nos concede a reencarnação. Onde voltamos com um novo corpo, o espírito é o mesmo, mas o corpo é outro, às vezes outra família, outros amigos, aqueles necessários para o nosso aprendizado. Então, a reencarnação nos é necessária para o progresso. É uma oportunidade que o Pai nos dá. Mas reencarnamos em grupos, normalmente, afins, naquele ambiente que nos é necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução. Os Espíritos nos dizem que nós temos dois tipos de família: a família corporal e a família espiritual. Até no capítulo do Evangelho, que cita a passagem de Jesus, quando ele está com seus discípulos, e a sua mãe e os seus irmãos chegam procurando-o. E é dito para ele: mestre, sua mãe e seus irmãos o buscam. Ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. E de modo nenhum Jesus estava renegando a sua mãe por quem tinha grande amor, mas nos mostrando que mais importante do que nos apegarmos simplesmente aos nossos laços consanguíneos é entendermos que a nossa família deve ser a família universal. Nós aqui no centro já estamos exercitando isso. Nós vemos a harmonia e a amizade que existe entre pessoas que não têm relação consanguínea, mas que estão ligadas pelo mesmo objetivo: fazer o bem, progredir, trabalhar no bem. E nós chegamos à família. Claro que nos primórdios a família não é como existe hoje. As pessoas se uniam e procriavam instintivamente. Não havia essa ligação pai, mãe, filhos, que foi sendo cultivada, desenvolvida ao longo dos tempos. E Kardec perguntou aos espíritos se o casamento, ou seja, a união permanente entre dois seres, era um progresso na humanidade. E os espíritos responderam para Kardec: é um progresso na marcha da humanidade. E aí tem a nota de Kardec, ele diz: o casamento constitui um dos principais atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, cada um de uma forma. E esses laços que unem, dois seres se unem, vêm os filhos, e foi objetado, Kardec levou a questão para os espíritos: o que diz que os pais devem amar os filhos? Porque os animais, logo que as suas crias se tornam independentes, eles vão cuidar da vida, eles não mantêm esse vínculo que nós mantemos por toda a existência. Os espíritos responderam para Kardec
que é diferente o destino do homem. O animal tem a sua evolução material, tem ali aquele princípio espiritual que reside ali, mas o senso moral ainda não está desenvolvido. E no homem tem o senso moral. E ele tem necessidade de progredir, de aperfeiçoar esses relacionamentos. E as relações de família, o estreitamento desses laços, expandindo um pouco, vai pelos amigos, pelos demais familiares, é necessário para a harmonia e o progresso da humanidade. Então, a família é necessária e nós vamos chegar aos filhos, que é um ponto que eu acho muito interessante. Na questão 385, Kardec perguntou aos espíritos qual a necessidade de passar pela infância. Porque somos espíritos milenares. Ninguém, a criança que acabou de nascer, não é um espírito infantil. É um espírito que pode ser muito mais antigo do que os seus pais e pode ser muito mais evoluído do que eles. Mas precisa de passar pela infância porque ele precisa de se aperfeiçoar, diz assim, se aperfeiçoar e se melhorar. A delicadeza da idade infantil os torna acessíveis aos conselhos daqueles que estão destinados a corrigi-los. E os Espíritos falam muitas passagens no Livro dos Espíritos, no Evangelho, do como nós devemos nos empenhar em realmente educar os nossos filhos. Aqui, o comentário de Kardec ele conclui: a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Muitas vezes existe um equívoco muito grande, atualmente, principalmente, que as crianças estão vindo muito bem dotadas. Teve a história de criança índigo, criança cristal, e nós percebemos que a criança pequenininha, ela já tem uma grande capacidade intelectual. E às vezes nós, destinados a educá-las, nos rendemos a essa aparente superioridade dela. Nós dizemos, ela é superior, o que eu posso fazer? Eu não tenho como controlar. Eu não estou preparada para isso. Então devemos consultar o Evangelho e o Livro dos Espíritos. É verdade que elas estão muito acima intelectualmente. São os espíritos já do 3º milênio que já vêm com outra bagagem intelectual, muitos com uma nova bagagem moral também. Mas se eles nascem criança, eles precisam de vir pequenininhos, porque nós, que não podemos acompanhá-los muitas vezes nas suas viagens intelectuais, nas suas capacidades, somos nós que temos os valores que podemos orientá-los. Então é função dos pais educar os filhos. Isso é uma coisa tão importante que tem sido feitos muitos seminários, escritos muitos livros. Eu trouxe um pequeno texto deste livro, que é do Lar de Teresa Lauri, Como Educar Meus Filhos. São vários textos falando do comportamento das crianças, de como elas agem, como nós nos comportamos. E também os Espíritos disseram para Kardec que a paternidade é uma missão e que nos será perguntado ao desencarnarmos o que fizemos desses tesouros que foram os nossos filhos confiados às nossas mãos. E nós vemos atualmente a família se reunindo talvez menos vezes do que antes, do que até quando eu era criança, porque quando éramos mais novos, primeiro só tinha o rádio. Eu fui da época em que só tinha o rádio. Então a família se reunia para ouvir o rádio.
tinha telenovela, tinha um noticiário, depois veio a televisão, uma grande novidade. Reuníamos às vezes nas casas de algumas pessoas ali, todos juntos, assistindo aqueles programas. Mas com o progresso, nós vemos que as televisões estão sendo inúmeras em cada casa. Uma mesma casa, às vezes tem 5 cômodos, tem 5 televisões, nada contra. Mas o que pode acontecer? Os pais estão num cômodo e as crianças pequenas em outro. Já que nós sabemos o que elas estão assistindo, então é necessário que nós fiscalizemos isso. Porque é função dos pais escolher, analisar aquilo que os seus filhos estão assistindo e dosar. Isso não está de acordo para você e não vai ver. Porque nós, enquanto eles são pequenos, nós temos autoridade. Essa questão, vamos dialogar sempre, vamos conversar, mas existem momentos em que os pais que sabem o que é adequado para o seu filho, têm que adotar a atitude de pais. E a televisão tem os vários programas. Começamos pelos programas infantis, que muitos de infantis não tem nada. É violência, é competição. Será que a nossa criança pequenininha de 1, 2, 3 anos está preparada para esse programa? Ela vai saber tirar dali alguma lição boa? A minha filha mais nova tinha muito medo. Ela não via desenho. Aí que eu comecei a despertar que havia alguma coisa errada. Como se o desenho era feito para a criança tinha pavor do desenho e sonhava com o monstro. E é o que nós vemos hoje na televisão. E existem hoje canais com desenhos apropriados à criança pequena, aquela coisa bem infantil, bem adequada para a criança. O pai e a mãe, enquanto eles estão pequenininhos, mostrando isso para eles. E nós temos visto o sucesso das novelas, indiscutível, inquestionável, muito bem feitas, de grande qualidade. Só que, até algum tempo atrás, as crianças tinham horário para dormir. 8 horas, 9 horas, agora não tem mais, mesmo porque as novelas passam em todos os horários do dia. E essas novelas que fazem tanto sucesso, são adequadas às nossas crianças, 5, 6, 10, 12 anos, ainda estão se formando, ainda estão com conflitos emocionais. É adequado que elas assistam aquelas brigas, aquelas intrigas, aqueles conflitos? Como isso age no psiquismo dessas crianças e desses jovens? Nós vemos muitas mães que dizem que deixam os filhos verem porque eles têm que ver a realidade da vida. A novela não é a realidade da vida. Se for assim, os pais que permitem que os filhos vejam as novelas porque é a realidade da vida, também vão pegar os seus filhos uma vez na semana ou de 15 em 15 dias, levar num abrigo de velhos, levar no orfanato, levar no leprosário. É a realidade da vida. É a realidade de muitas pessoas nesse mundo. Então nós permitimos que os nossos filhos participem desta realidade, mas da realidade real, da vida real, que realmente as pessoas tentam sobreviver, muitas pessoas fazendo bem, nós os privamos disso. Tem um livro que eu gosto muito, que é Quem é Seu Filho, de Pedro Bonilha, em que ele trata desse tema. Ele diz que no centro dele falava um orador, que todos gostavam muito, que levava os filhos pequenos. E às vezes noite de chuva, noite de frio, as pessoas ficavam muito condoídas dele estar lá com as crianças. Coitada, que castigo, né? Você saiu na chuva, no frio, as crianças pequenas. Isso eu não entendo. Se for para assistir um show, não vai ter chuva, não vai ter frio, os filhos estarão lá. Para vir no centro, meu
importados, vieram de carro, vão voltar para casa bem cuidados. E as pessoas têm pena? Então, essa diferença de valores que nós estabelecemos é que nós temos que repensar. O nosso compromisso com o nosso filho está muito além daquela coisa linda, maravilhosa que recebemos e que nós somos tentados a satisfazer todas as vontades, todos os gostos. A gente diz, eu não consigo dizer não. Ele chega com aquela expressão, com aquela cara tão linda, me pede alguma coisa acima da minha possibilidade, eu dou, me pede para assistir aquele programa, aquela novela que não é de acordo para ele. Eu deixo que eu fico com pena. Mas eu me esqueço de que ele é um espírito. E que se Deus me confiou esse espírito, porque ele achou que eu poderia orientá-lo bem. Porque eu serei responsável também por essa minha fraqueza. Será que eu estou sendo boa para ele ou estarei sendo boazinha? Eu sou muito boazinha, deixo de fazer tudo, meu filho, meu neto, eu não contrario. E como ele vai crescer? A televisão ainda tem outra característica, além da permissividade de grande parte dos programas, as propagandas. É uma coisa impressionante, porque eles descobriram que as crianças são um grande vilão. Então existem muitas propagandas visando a criança. É roupa, os brinquedos maravilhosos, são os notebooks lá, sempre para elas, e eles cativam de tal forma que os pais se sentem constrangidos a adquirir aquele bem para que o filho não fique diferente. Como agir nesse caso? Kardec também, no Livro dos Espíritos, nos fala da importância da educação. A doutrina espírita e a doutrina de Jesus, o cristianismo, são altamente educativos. Com o amor é possível tudo fazer. Então, quando eu não resisto a esses pedidos, eu devo parar e refletir. Lembrar da resposta daquela questão. Conhece-te a ti mesmo. Por que eu estou tão sensibilizado com esse pedido? Porque eu me sinto na obrigação de atender ao meu filho, ao meu neto, de uma coisa que eu sei que não é adequada para ele. Mas ele quer tanto, ele insiste tanto que eu acabo dando. Será que a minha frustração de infância, quando era criança, não tinha direito a muitos brinquedos, agora o filho quer exatamente aquilo que ele queria ter ganho quando era criança e ele se sente tentado. Então precisamos nos analisar. Precisamos de receber esses jovens, crianças, jovens, espíritos que retornam com essa consciência de que somos responsáveis. Seja qual for a nossa situação. Às vezes, espíritos brilhantes chegam lá, pais analfabetos, muito pobres, com dificuldade de dar a instrução básica para aquela criança, e ele vê se ele se esforça. E nós vemos também esses pais que mal têm para a sua própria subsistência se sentirem diminuídos e se sacrificarem para atender aos caprichos de outros filhos. Não tem necessidade, porque o mais importante é nós educarmos os nossos filhos. Eu trouxe umas anotações tiradas do Quem é Seu Filho, do Pedro Bonilha, que são comentários do doutor Rinaldo Delamago. E ele fala o que a doutrina espírita já diz para nós. Ele diz assim: na criança o que deve ser estimulado o mais cedo possível é o raciocínio, isto é, fazer a criança compreender
que é o bem e o que é o mal. Ele continua. Afirma ainda que um filho significa maior sacrifício do que qualquer coisa. E os pais devem se convencer de que ao receber os filhos, precisam se sacrificar. Precisam ver ali uma nova vida que se desabrocha, que vai depender deles o seu sucesso ou não na vida. Então, Kardec, em vários momentos, ele fala: precisamos dessa existência para aprendermos. A Terra é uma escola. Então, depende de nós que os seres confiados à nossa guarda saiam daqui melhores. É claro que existem situações em que fazemos o melhor possível. E mesmo assim, eles não seguem o caminho do bem. Fizemos a nossa parte. Mas, falando dos meios de comunicação, tem também, como não poderia deixar de mencionar, a internet. As crianças hoje têm muito acesso à internet. E nós temos visto casos terríveis de pedofilia. São noticiados pela televisão os pais invigilantes quanto ao uso da internet pelos filhos. Então, é necessário que os pais ali também, com muita força, se empenhem para controlar o que os filhos estão fazendo na internet. Até os estudiosos, especialistas aconselham: coloque o computador na sala, limite o tempo, bloqueie lá para que só use naquele tempo. Olha o que o seu filho está fazendo, para que não aconteçam tragédias que temos visto por mau uso desta ferramenta. E nós podemos ficar pensando, como até foi perguntado aos espíritos, né? Kardec perguntou: mas então o progresso é ruim? Esses meios de comunicação que são ótimos, nos trazem tanta informação, tanta comunicação, não devem ser usados? De jeito nenhum. Eles são fruto da inteligência do homem e devem ser usados e aperfeiçoados, mas precisamos fazê-lo com critério. A televisão, a internet, vamos dando aos nossos filhos o acesso à medida que eles vão amadurecendo, não permitindo que eles, sem o equilíbrio necessário, sem a maturidade necessária, já tenham acesso a coisas que chocam, às vezes, até adulto. No Globo de ontem saiu um artigo, não é bem deste tema, mas eu achei interessante o que uma psicóloga fala aqui, que é uma angústia precoce e carente de socorro. É crianças portadoras de distúrbios psíquicos, que muitas vezes podem ser ocasionados por essas violências, que falam que exigiu demais da criança, como as crianças hoje são tratadas como mini executivos. Elas são muito inteligentes, muito capazes, então elas têm 1000 compromissos e são capazes de discernir o que estão vendo e selecionar. Não são. E aqui no artigo ele diz aqui uma procura para tratamento, né, de distúrbios psíquicos. Diz assim: as causas para esse aumento vêm da maior esclarecimento dos pais, mas é olhando as mudanças no modo de vida das famílias e nas expectativas sobre a infância numa sociedade voltada para o sucesso que se deve buscar a explicação de muitos distúrbios nas crianças. E ela fala que não se deve antecipar valores do mundo de adulto para a criança. O filme, digamos, um filme Tropa de Elite, que até muito adulto não gosta de ver, um filme violento, criança de 7, 8, 9 anos vê.
questões. Hoje, quantas crianças são consideradas hiperativas, quantas não são por esses estímulos trazidos tão precocemente. Então é necessário que pensemos, sempre avaliando sob a ótica do amor, no objetivo de educar aquele espírito. É conveniente para ele? Está na idade de ver? Vai ser útil? Em que isso vai acrescentar? Em que isso vai ajudar nesse momento da sua vida? Então, vamos bloquear ou não aquele acesso. Por quê? Outro fato que não podemos ignorar é que se recebemos esses espíritos para educá-los desde pequenos devemos criar o hábito de orar com eles. A Casa Espírita oferece a evangelização. E mesmo antes deles terem a idade para frequentarem as aulas de evangelização, iniciá-los no culto do Evangelho no lar. A criança pode não entender nada, pode ficar brincando, mas vamos começar. Existem muitos livros infantis que podem ser usados no culto para criança. E ali eles têm que ficar ali, já vão aprendendo que aquele momento é o momento de ficar quieto e já vão ouvindo as lições. Porque o lar que tem o hábito de fazer um culto toda semana, no mesmo horário, vai sendo beneficiado. A criança acostumada com este hábito saudável, ela já vai aprendendo a se concentrar, já vai aprendendo que tem um momento de dedicar à oração, dedicar a Jesus. Tem os outros de brincar, que tudo é lícito, ela vai brincar, ela vai passear, ela vai se divertir, mas ela tem o seu momento de oração, como todos devemos ter. Então, e depois que forem crescendo, trazê-los para a evangelização e continuarmos com o culto do Evangelho no lar, que é útil para todos nós. Todos nós necessitamos desse refrigério, dessa recarga de bateria, uma vez por semana no nosso lar, chamando a boas vibrações, convidando os bons espíritos para permanecerem ali, educando aqueles que convivem conosco. E encerrando aqui a nossa exposição, da introdução, um prefácio desse livro, é uma mensagem de Antônio de Aquino. Eu vou ler para nós algumas passagens para a nossa reflexão final. Ele diz: a sociedade agonizante costuma culpar o governo da morte lenta que se aproxima, aparentemente invencível, esquecida de que o governo é composto de homens sujeitos às mesmas necessidades e às mesmas injunções da vida como quaisquer outros. Os que governam tiveram infância, família, lar, como parte integrante desta mesma sociedade que hoje os acusa pela falência dos seus valores éticos. O que lhes faltou, então, para formar uma sociedade mais perfeita? Talvez lhes tenha faltado, enquanto na infância, mãos condutoras mais firmes. Talvez lhes tenha faltado, na adolescência, uma vigilância mais ativa na correção dos pequeninos enganos quanto à observação da vida com suas lutas, seus problemas e as devidas soluções. Talvez não tenham encontrado em seus lares exemplos de verdadeira fraternidade e de verdadeira confiança em Deus. Por isso, se existe um desejo de que os erros da sociedade sejam corrigidos, busquemos corrigir os desvios dos homens. É sempre tempo de fazer. E nós deixamos este convite para que busquemos
amparados pela doutrina espírita, pelos seus ensinamentos, pelas suas diretrizes, amparados pelo Evangelho de Jesus, que continua sendo sempre o roteiro das nossas vidas, para que saibamos cada dia mais agir com mais equilíbrio, mais ponderação, vencendo também o homem velho que habita dentro de nós, rancoroso, invejoso, preguiçoso. Vamos nos despertar para essas realidades da vida e entendermos que estamos aqui com um objetivo: evoluir. E não só evoluirmos individualmente, ajudarmos aquele a quem podemos ajudar, estender a mão ao necessitado, que nem sempre é o necessitado do bem material. Às vezes é o necessitado de ser ouvido, de ser entendido, de ser orientado. Está muito bem colocado na sua vida, não passa privações materiais, mas está com a alma sangrando. Que nós tenhamos olhos de ver essas chagas e tentarmos saná-las. Que essa mensagem de amor que foi dada nessa noite, mandada por Emmanuel, fale aos nossos corações, que nós consigamos chegar em casa, lê-la novamente, e entendermos que tudo isso é apenas para dizer que precisamos aprender a amar a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Que Jesus nos ampare, nos abençoe